Fala galera, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos fazendo uma resenha e agora deste livro aqui. Sim, Aurora. A história desse livro comigo foi uma amiga, tem uma amiga que também é apaixonada por essas leituras. Ela disse: Bia, você precisa ler esse livro. E aí, como vocês podem perceber, eu tenho uma fila. E ela: não, Bia, você precisa ler esse livro. Então eu falei assim: então me empresta aí, que aí eu vou passar ele na frente de todas as minhas leituras. Enfim, aqui já está a resenha desse livro. Gente, muito bom. E aí eu quero conversar sobre esse livro. Esse livro é uma distopia. Bia, o que é isso? Sabe aquela ideia onde o mundo acabou e tudo foi destruído? Uma catástrofe, algo muito ruim, dizimou grande parte da população, e quem sobrevive tenta reconstruir, né, o mundo como eles conheciam. E é isso que acontece aqui. Como aqueles filmes e livros, né, Divergente, Jogos Vorazes, é mais ou menos a mesma ideia. Aqui também tem esse governo opressor, né, que controla a população. Eles também são divididos em províncias, né? Tem a agrícola, tem a tecnológica, tem a artes, tem a armada. A armada controla toda a população, né? Onde fica o governo, a liderança. Eles vivem nessa perspectiva. Até que a nossa personagem principal faz uma coisa, eu não vou contar não para você ler, ter a oportunidade de você conhecer. Aqui tem um mistério, muito mistério. Ela faz uma coisa e ela é condenada simplesmente à morte. Essa história se passa após uma catástrofe de uma pandemia. Como a pandemia que a gente viveu. Coronavirus! Coronavirus! Só que aqui realmente destrói toda a população mundial e os sobreviventes ficam reféns dessa liderança, porque não tem uma salvação, não tem uma vacina, nada foi criado para tentar ajudar essa população. E aí a população fica nas mãos dessa liderança. E simplesmente nossa personagem principal é condenada à morte. Ela é então colocada numa câmara de extermínio, onde é injetado nela, ela é inoculada com um vírus, né, aqui Lanula vírus, onde ela é inoculada e é colocada à própria sorte, né, é abandonada, porque ela vai morrer. Mas com ela não, ela sobrevive. O que importa é que eu sobrevivi. E aí ela é a chave para causar essa revolução, até que um grupo que fica encontrando essas pessoas, né, quer fazer uma cerimônia para essas pessoas que são assim colocadas de lado, né, para esses corpos que são abandonados. Ele encontra o nosso outro protagonista, encontra ela viva, né? Então eles vê nela essa chave. Nossa, ela recebeu o vírus e ela é imune. E eles levam ela para uma outra sociedade, para um outro grupo que vive à parte dessa organização. Aí então eles se juntam e querem destruir, né? Então tem uma oportunidade de causar essa revolução, porque ela é a chave para essa revolução. O mundo acabou e a língua portuguesa, né, foi dizimada. Só que aí uma parte que eu gosto muito, tem uma personagem desse grupo de amigos, eles formam um grupo de amigos. Ela é apaixonada por comédia romântica, livros assim, e ela sempre pesquisa muito. Nossa personagem principal, ela é de uma característica uma personalidade muito forte. Ela é destemida, ela é implicante. Confesso que fiquei até um pouco irritada com a implicância dela. Ela é implicante, né? Então ela se envolve, ela quer, sabe, mostrar, ela brinca, ela é divertida.
E ela sempre fica implicando com esse outro protagonista. Aí eles perguntam se me diz um xingamento pra essa menina. Eu quero xingar essa menina. Ela me irrita, né? Ela me estressa. E aí essa amiga deles fala assim, não, um xingamento que existia era a palavra amor. E aí, toda vez que ele está muito irritado com ela, ele a chama de amor. Ai, amor. Ai, 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 amor. É amor. Então, a gente que está lendo, que entende o que a palavra amor significa, fica, oh, que coisa fofa. Então, é muito engraçado. E aí, a história vai caminhando, vai decorrendo, eles vão passando pelos locais, né, vão criando estratégias para que eles cheguem até a metrópole e destruam essa organização, né, de como está essa organização. Eles vão conhecendo pessoas, vão tendo uma jornada para realizar essa revolução, onde ela é a chave. Eles então são oprimidos por esse governo e ela é a chave, ela é a solução para tudo isso se resolva. E aí você vai acompanhando a saga desses personagens até que chega no primeiro plot. E aí quando chega no primeiro plot, você que ama, se você como eu, ama amizade, e a amizade é algo muito importante para você, quando você chega nesse primeiro plot, você olha para o livro e aí você diz, Vitória, minha senhora, o que você fez comigo? Isso não se faz. O que é isso? Eu confesso para você que eu fechei o livro. Mandei mensagem pra Dani e falei, não quero mais, por que você me emprestou isso? Gente, que coisa horrível, que coisa horrorosa. Você não sabe se você chora, se você ri, se você fica com raiva. A minha vontade foi, minha senhora, o que a senhora fez aqui? O que a senhora fez comigo? E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, por que você também emprestou esse livro? Você disse que era bom. O que tá acontecendo aqui, gente? Não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum, porque eu fiz tudo como estava combinado com a vida. Foi essa a reação que eu tive. A reação de tacar o livro longe, mas eu falei assim, não, sabe o que acontece? Sabe aqueles filmes, aqueles livros que ela deve estar sonhando? E aí eu falei assim, não, ela deve estar sonhando, vamos ler o próximo capítulo? Que aí, e fulana acordou... Não, vamos ler, vai acontecer isso, vai acontecer. Primeiro capítulo, depois, nada. Segundo, nada. E aí você não consegue mais parar. Você não consegue mais parar de ler o livro. Porque você fica naquele envolvimento. Você tira até o foco que você estava chateada com a autora e com a pessoa que te prestou o livro. Você até esquece. E você começa a querer terminar esse livro. Não, eu vou terminar esse livro agora. E aí tem o segundo plot. E aí eu me sinto exatamente como a personagem. E quando então os outros personagens têm a fala, a minha reação é aquela. Cala a boquinha. Fica quietinha, você é chatoca. O que tu quer? Eu já li assim. O que tu quer? O que tu tá falando aqui? Então foi essa a minha reação do segundo plot, que eu não aguentava. Gente, eu não aguentava mais. Era Vai, chata, fala. Fala, chata. Eita, como é chata. Meu Deus, que menina chata, meu Deus. Vai acabar quando, hein? Ainda tá falando? Essa foi a minha reação. Gente, me irritou profundamente. E aí eu imaginei a autora olhando pra gente falando, haha, te peguei. A história vai te envolvendo. Você sente a realidade dos personagens. A escrita é muito gostosa. Você não consegue parar de ler. Não consegue parar de ler. E aí eu queria ler alguns trechos desse livro que me chamou muita atenção. O primeiro é o seguinte. Acho que todo mundo tem uma história triste. O importante é seguir em frente e se apegar ao passado é como reler um livro ruim várias vezes. Você desperdiça o tempo que poderia dar
a outras histórias que fariam você sorrir. Outro trecho que eu quero ler para você. A verdade é que todos os corações têm suas próprias coleções de traumas. Se não soltarmos, eles nunca deixarão espaço para a esperança. E último trecho. É confortável sonhar com o passado. Você não pode fazer nada para mudá-lo. Sonhar com o futuro exige muito mais coragem, porque você tem que levantar e fazer alguma coisa para chegar lá. E aí, eu falei, nossa, poxa, querida Vitória, nossa, não precisava. Eu tava aqui para ler um romance. Não achei que ia bater tanto. Maravilhoso. E uma última coisa que eu quero falar com vocês. Esse livro aqui fala muito sobre amizade, sobre família, sobre comunhão, sobre como viver entre sociedade, né? Como conviver com todas as diferenças. Ele fala muito sobre relacionamento, sobre romance. Ele fala sobre a paternidade de Deus. E aí, muitas vezes a gente vive uma paternidade com o Senhor da mesma forma como tivemos a oportunidade. Então, às vezes, tivemos uma paternidade humana, uma experiência difícil. Às vezes, tivemos uma experiência muito boa. Muitas vezes, nós nos distraímos em relação à paternidade do Senhor por conta das experiências que nós tivemos. E às vezes podemos até viver uma vida muito próxima do Senhor, mas ainda não sentirmos que somos seus filhos. E aí vivemos como órfãos, mas tendo o Pai vivo. O nosso Pai está ao nosso lado, nosso verdadeiro Pai, o nosso perfeito Pai. Ele nunca nos abandona, Ele está do nosso lado. Ou por vezes também cometemos erros e achamos que esses erros nos impedem de chegar até o Pai, o nosso Pai. E esse livro, ele traz essas duas visões, onde enxergamos que às vezes, sim, nós cometemos muitos erros, mas isso não nos afasta. Na verdade, Ele deseja esse relacionamento conosco. E também, muitas vezes, vivemos como órfãos. E tudo que o Senhor quer de nós é uma proximidade, é viver próximo, unido conosco. Então, esse livro mexeu muito comigo em relação a essa paternidade do Senhor. Falando nisso, eu tenho um desafio a te apresentar. Tem o desafio, dá pra ver aqui, o desafio Paternidade é o desafio da Rede Insana, onde todos os anos nós falamos sobre essa relação. Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar assim, de se ver até como filho amado do Senhor. E esse desafio todos os anos acontece na Rede Insana. E eu queria também te convidar, se você deseja conhecer, se você deseja mergulhar na paternidade do Senhor, tem um link aqui embaixo onde você vai alcançar, você vai chegar até a Rede Insana, você pode conhecer sobre esse projeto. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Com certeza edifica todos os anos a minha e eu quero te convidar a também participar. Eu agradeço muito porque você tenha ficado até o final. Muito obrigada. Recomendo muito a leitura de Aurora. E se você tem um outro romance, se você tem uma ficção cristã que você tem certeza que eu preciso ler, coloca aqui nos comentários. Eu quero conversar, eu quero saber esses livros, eu também quero ler para trazer a resenha aqui. Valeu, muito obrigada, um beijo grande e até a próxima resenha. Valeu!